ele não só é, mas tem que ser polêmico, entendeu? Meu nome é Jorge Pinho, eu sou advogado, amigo do Durango Duarte. Como muitos amazonenses, eu conheci ali pelos anos 80, naquela efervescência do movimento estudantil, e o Durango sempre foi uma pessoa muito ativa no contexto político, né? Somos da mesma idade praticamente. O Durango fez 60 em novembro, eu faço 60 agora em abril. A gente se acompanha na trajetória desde da UFAM, desde a universidade. Mas a gente tinha muitos amigos em comuns e se encontrava enquanto jovem. Aí depois eu fui encontrar o Durango já bem mais tarde. Estava trabalhando em governo, fiz carreira de procurador do Estado, fui procurador-geral do Estado 4 vezes. E num determinado momento, lá atrás, no governo Amazonino Mendes, passei a ter mais contato com o Durango, por conta dos serviços que ele prestava para o Estado do Amazonas, e muitas vezes eu tinha que tratar com eles determinadas questões. Então tive uma proximidade com ele. E depois a vida nos uniu, não é? Porque a vida tem essas particularidades, né? Durango se casou, conheceu, namorou e se casou com a Kelly Roberta Tadros, que é prima da minha esposa, da Trícia Tadros, e são primas e irmãs, são as duas únicas mulheres da geração dela na família. Então você imagina, numa família de turcos, duas mulheres têm que estar unidas e serem amigas, né? Porque são relações complexas, mas enfim. E eu tenho um pouquinho, uma pitada de dedo nisso, por quê? Porque a Kelly e o Durango se conheceram, a Kelly estava trabalhando no Porto. E quem tinha indicado a Kelly para trabalhar no Porto fui eu. Eu consegui uma indicação para ela, para conseguir um trabalho lá e tal. E lá ela foi conhecer o Durango. E logo que eles começaram a namorar, nós começamos a sair juntos e tudo mais, nos aproximamos. E a gente vem acompanhando, né? Estivemos no casamento lindíssimo. E a gente vem, e assim, um dos objetivos da minha participação aqui é falar desse lado família do Durango, desse lado humano dele. Porque as pessoas veem o profissional firme, competente, sério, ágil, né? Muito brigador, porque ele vive numa área de extrema competição, em processos eleitorais, a competição está a todo momento. E o Durango conseguiu se posicionar, criar um nicho de mercado e atuar com muita preponderância nesse ambiente, né? Atuando tanto no plano das eleições estaduais, as eleições municipais, e ainda, muitas vezes, chamado também, nos casos de senadores, deputados federais, enfim. Então, ele se tornou uma referência nessa área. Mas ele tem esse lado humano, esse lado família. Ele tem um bom coração, sabe? Ele é muito humano e, principalmente para nós, para mim, para a Trícia, para nossa família, por exemplo, ele teve um momento muito especial para a gente, porque eu e ele havíamos saído da crise do Covid, da primeira leva de doentes do Covid, lá em abril, né, de 2020, né? E quem viveu esse momento sabe quão difícil foi, quão tortuoso era esse negócio de enterrar, de providenciar, conseguir resolver, desembaraçar esse tipo de situação, né? E foi um negócio pavoroso, porque nós tivemos que enterrar a minha sogra num sábado, véspera dos Dias das Mães. A minha sogra faleceu às 13 horas, 14 horas mais ou menos, e nós tivemos que conseguir enterrar ela até às 18 horas, porque o cemitério ia fechar. Foi um momento de muita tensão, e o Durango esteve ali comigo o tempo todo, me ajudou a providenciar tudo. Para você ter uma ideia, a minha sogra era filha do maior construtor de Manaus dos anos 40, 50, chamava-se Davi Nova. Tem até um prédio com o nome dele em Manaus e tudo. E eles eram donos de olaria. E olha essa situação. Na hora de enterrar a minha sogra, faltavam 40 tijolos para poder fechar o túmulo lá, né? Quem conseguiu os 40 tijolos? O Durango, entendeu? Ele é muito ocupado. Eu também tenho muitas atividades, sempre desempenhei muitas atividades. Então a gente tem uma vida que não dá muito tempo. É o seguinte, não importa o tempo. O que importa é o que a gente sente. Então, assim, quando eu tô com ele, eu tô com ele. Quando a gente tá junto, a gente tá ali trocando da melhor forma possível, entendeu? Se eu fosse definir o Durango, eu definiria com a palavra competência. Assim, como homem de comunicação, pessoa de comunicação, acho que fica até instintivo, que é o seguinte: em determinados momentos, você precisa afirmar a sua voz, você precisa ter uma impostação e tem que colocar com veemência. E o Durango sabe fazer isso muito bem, entendeu? Então, nos momentos que precisa falar alto, ele fala alto, para ser ouvido, para ser compreendido. E no momento que precisa falar baixo, ele também sabe falar baixo. Quero desejar ao meu querido Durango que continue sendo esse paizão, esse marido maravilhoso para Kelly que você é. Que você consiga fazer essa sua empresa
crescer mais ainda, gerar mais empregos, ajudar muitas pessoas. Que você, nessa sua trajetória, seja a luz. Um abraço, querido.